Bom, vamos entrar no tema de hoje então. Vamos lá. As sementes que foram lançadas à beira do caminho, certamente o senhor vai ler aí a passagem, né? É a parábola do semeador, né? Fala, e tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou a toda a multidão, estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas, parábola, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. A outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O senhor está lendo Mateus 13. Mateus 13. Tá? Agora tem a parte da explicação. Tem, Né? não é? Da parábola. Isso que Jesus usa uma figura de linguagem para falar o que é o reino de Deus sendo compartilhado entre os homens. Agora vai trazer a No explicação. versículo 19, assim, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocaram a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra, dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Na explicação da parábola, Jesus compara o coração do homem como uma terra Isso. que está ou não preparada para Para receber, receber a a semente. semente, exatamente. É interessante que o Senhor Jesus sempre usa, né, as parábolas, ou seja, comparativos com coisas normais, ou seja, que o povo vivia ali, né, para trazer princípios da palavra de Deus, ou seja, a respeito do reino, de uma forma compreensível para aquelas pessoas. Né? E o Senhor está ali numa região que é extremamente fértil, que é a Galileia. Não é? Então, ali provavelmente, como Jesus estava à beira da praia e o povo começou ali a pressioná-lo, ele sobe no barco, se distancia um pouquinho, né? E com certeza, segundo alguns comentaristas, diz que de onde ele estava sentado ao barco, olhando para aquela população, todas aquelas pessoas que estavam ali ao vivo, né, ele podia contemplar as plantações de trigo naquela região, que é muito forte. Então Jesus começou a falar de algo que era comum para eles, que eram pessoas acostumadas a lidar com a terra, preparo da terra, né? Poderíamos dizer que eram pessoas assim, camponesas daquela região. Então ele está trazendo algo extremamente simples ou comum para eles e trazendo uma verdade espiritual. Né? Então, ou seja, quando o semeador sai a semear, ele vai, principalmente no aspecto do trigo, ele vai lançando, então algumas vão caindo à beira do caminho. Que caminho que era esse? Né? Então, assim, alguns comentaristas dizem que tanto pode ser a estrada, quanto aqueles caminhos que separam as plantações, aonde as pessoas passam. As fileiras. As fileiras, exatamente. fileiras. As fileiras onde passam os cavalos, onde passam as pessoas. Então, a tendência da terra é ficar mais socada ali. Né? E, consequentemente, quando você lança semente, algumas vão cair nessas fileiras. Né? E Jesus focou uma coisa que é interessante, você está falando que ele fala assim, o semeador saiu a semear. Isso. Né? Que além dele, ele teve que sair para semear. Então, muitas vezes, as pessoas aí são semeadores, mas não saem para semear. Né? Exato, Para exatamente. semear e tem que lançar essa semente. Né? O papel do semeador também eu vejo como muito importante, né? Porque o semeador tem que, pelo menos assim, ele deveria analisar o terreno primeiro, né? É claro que Jesus não diz que esse homem é ele, mas pode ser considerado ele, esse semeador, assim como nós também podemos ser considerados esse semeador aí. Né? O reino de Deus é como esse homem que saiu a distribuir a semente de uma coisa que é boa, né? Porque a semente que a gente entende que Jesus fala dela é uma semente boa, uma semente que produz algo que vai satisfazer
aquele que vai se alimentar daquele fruto ali. Então é exatamente isso. Então, algumas sementes caem essa beira do caminho e aí vem o quê? Vem as aves ali, vê aquela semente, a come e ele faz um comparativo com o inimigo que vem e arranca aquela semente. Por quê? Porque ela não tem profundidade. E ele faz, o texto diz que as pessoas entenderem, aquele que ouça, entenda, como é que é isso que ele diz, né? Ou seja, compreenda. Uma colocação nessa do caminho que eu achei interessante, que delas é a única que fala assim, o maligno veio e pegou. É a do caminho que é citado como o próprio diabo foi e colheu essa semente. Exatamente. Você entendeu? Então achei muito importante isso aqui, né? Porque ela não cai num terreno fértil, ela cai à margem. E isso, trazendo um comparativo para o nosso coração, são palavras que muitas vezes são compreendidas através apenas da mente. Não é? E o coração precisa absorver a verdade. Não é? Então não é meramente uma compreensão mental, mas sim um acolhimento no coração para que essa semente possa frutificar. E muitas vezes nós temos essa realidade, ou seja, a semente é lançada, a verdade ela é ministrada, mas as pessoas não acolhem no coração meramente. Pastor Rogério, nós podemos comparar essa terra da beira do caminho, né? E voltamos a dizer aqui que a terra ali pode ser a linguagem utilizada para falar do coração. Essa terra à beira do caminho, essa terra onde as pessoas pisam no caminho, mas a terra à beira do caminho, ela às vezes também ela é pisada. Aí esse coração, por exemplo, é machucado, pisado, e por isso às vezes tem dificuldade de assimilar o fruto ou a semente, a semeadura da palavra. Exatamente. Uma coisa interessante é que essa primeira que fica à beira do caminho, como o Guerra frisou, o maligno vem e a rouba, né? Na realidade, ela não entra na terra, ela fica em cima da terra. As outras, mesmo no terreno pedregoso, ela consegue penetrar, mas as raízes, né, não são profundas, então ela não se sustenta. Essa não vai brotar. Ela vai ser lançada, não entra na terra, ela não tem a oportunidade de germinar, ela não passa pelo processo de germinação, que é o morrer, né? A semente morre. Ela nem morre. Não, essa não morre. Essa semente ela não entra. Vem, ela é comida. Exatamente.